E nesta manhã, nós vamos meditar na palavra do Senhor, no texto de Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 17. E hoje, na leitura bíblica, a gente leu Filipenses no capítulo 2, e a gente vai daqui a pouco meditar em Filipenses no capítulo 3. E é sempre interessante que Filipenses, ele é muitas vezes lembrado por duas coisas. Uma, pela questão que ele fala sobre a alegria, né? Então, fala-se sobre alegria, né? Falando sobre alegria no Senhor, sobre firmeza no Senhor, sobre como o Senhor é a razão da nossa alegria. Lá em Filipenses 4,4 ele diz o conhecido: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lá no versículo 6 do capítulo 4, que não é o texto que a gente vai meditar ainda, ele fala sobre não andar ansioso, sobre tudo que a gente deve colocar diante do Senhor, né? Algo bem fácil da gente viver, só que não nos dias de hoje, né? E Filipenses no capítulo 2 também tem aquele texto bem conhecido, que foi o que nós lemos, falando que a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? O tradicional texto da palavra do Senhor, que falando que Jesus Cristo se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Mas a carta de Paulo aos Filipenses, ela também fala de algo muito precioso. No capítulo 3, ela vai começar falando sobre alegria, mais uma vez cristã, mas logo no versículo 2, ela vai começar a falar sobre para a gente ter cuidado com os falsos mestres. Depois, no versículo 12, vai falar então sobre a soberana vocação, sobre o chamado que nós temos, maravilhoso, para poder servir e amar ao Senhor de todo o coração. E a partir do versículo 17, que é o que nós vamos meditar, ele vai falar sobre inimigos da cruz de Cristo. E aí no versículo 18, particularmente, diz assim: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Essa palavra, quando a gente olha, é algo muito forte. E a palavra do Senhor, essa ideia de chamar alguém de inimigo da cruz de Cristo, parece algo muito assustador você imaginar alguém considerado assim, e talvez, quando você pense em algo dessa natureza, e isso é encontrado em outras porções da Bíblia, por exemplo, João vai falar sobre os anticristos, não a figura do anticristo, particularmente lá do Apocalipse, mas falando de anticristo, de inimigos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui fala de inimigos da cruz de Cristo. Normalmente, quando a gente pensa sobre isso, a gente imagina aquela ideia daquelas pessoas naqueles regimes totalitários que proíbem a proclamação do Evangelho, chegando lá e tacando fogo nas igrejas. A gente imagina aquelas pessoas que ficam destruindo templos, matando cristãos. Imagina situações parecidas como aquela lá do apóstolo Paulo, lá antes da sua conversão, perseguindo o cristão, encarcerando prisões. E a gente olha talvez aqueles relatos da igreja sofredora, da igreja perseguida, né, de quantos irmãos nós conhecemos que vivem, quantos países nós conhecemos que vivem situações de perseguição religiosa. Então, normalmente, quando a gente imagina se pensar sobre inimigos do Evangelho, sobre inimigos da cruz de Cristo, sobre anticristos, a gente sempre vai imaginar aquela figura tirana, perseguidora, afrontando a igreja de verdade, assim, frontalmente, visualmente, a olhos nus, algo que é perceptível, que não é discreto. Mas só, meus irmãos, que se a gente atentar para o que o texto está falando, primeiro que ele disse aqui sobre que muitos que andam entre nós. Então perceba que quando o apóstolo Paulo está falando da imagem de inimigos da cruz de Cristo, ele não está falando do Império Romano perseguindo a igreja, ele não está falando sobre outros povos ou judeus perseguindo a igreja, ele está falando de inimigos da cruz de Cristo que vivem no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E talvez, a primeiro momento, quando a gente lê um texto como esse, a primeira reação nossa sobre inimigos da cruz de Cristo, são aqueles caras lá. Então esse texto aqui só vai dizer respeito, para mim, só é importante saber o que diz lá no versículo 19, no começo, que o destino deles é a perdição. Então é só para saber, descansar que essas perseguições que vêm de fora da igreja, esses inimigos que vêm de fora da igreja, eles vão atacar a igreja do Senhor Jesus Cristo e que eles vão ser destruídos. No final, afinal de contas, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente olha para esse texto e a gente percebe que ele está falando de inimigos da cruz de Cristo, de pessoas que vivem em nosso meio, que andam entre nós. E a ideia aqui
dentro do contexto, você poderia perceber dois tipos de pessoas que ele poderia estar citando como inimigos da cruz de Cristo. O primeiro deles, se você olhar para o contexto imediatamente anterior, ele está falando de falsos mestres e ele está falando sobre os judaizantes. Qual é a ideia do judaizante? A ideia do judaizante é que eu preciso praticar boas obras ou preciso cumprir a lei, a Torá do Antigo Testamento para poder ser salvo. E aí, nesse contexto, por exemplo, mesmo sendo cristão, eu deveria, por exemplo, ser circuncidado, eu deveria, por exemplo, guardar o sábado, eu deveria cumprir as leis cerimoniais, de repente fazer o bar mitzvah lá no início da adolescência, e uma série de questões nesse sentido. Mas quando a gente olha, e aí ele vai dizer que nesse sentido, essas pessoas, e não são aqueles aterrorizantes que estão lá fora perseguindo e matando a igreja, são pessoas que às vezes estão no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e que estão matando a igreja por dentro. E a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente se preocupa com a perseguição que vem de fora, e às vezes os maiores problemas da igreja do Senhor Jesus Cristo são aqueles que surgem de dentro da igreja do Senhor. E ele vai falar aqui então, num primeiro contexto, a gente poderia entender como aqueles que ele está falando ali, dos judaizantes, que seria aquele legalismo, no nosso contexto de hoje, não seria literalmente judaizante, mas seria algo próximo com um legalismo exagerado, com aquela ideia de achar-se perfeito e que está cumprindo a lei, que eu sou muito obediente, e aí parecido com a figura lá do fariseu dos tempos de Jesus. E o outro, e aí é no contexto posterior, no contexto seguinte, perceba que ele vai falar sobre algumas características desses que são inimigos da cruz de Cristo. E ele vai falar no versículo 19 que o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre e a glória deles está na sua infâmia. E que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, quando ele fala aqui nessa porção, especificamente sobre o Deus dele é o ventre e a glória dele está na sua infâmia, são textos que às vezes a gente pode ler assim, passar batido e nem entender direito o que é que ele está falando. O Deus dele é como se fosse a própria barriga, e a glória deles é como se fosse a sua infâmia, ou seja, uma vida de promiscuidade. O que está apontando aqui são pessoas que apontam para uma vida de busca, de satisfação dos seus próprios prazeres. Sejam prazeres relacionados a questões da infâmia aqui, da sexualidade, sejam prazeres com relação à questão da glutonaria, ou seja, se buscam viver em função de obter prazer para si. Então a ideia aqui é o contrário do outro inimigo da cruz de Cristo. Aponta para o Evangelho como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente, como se eu precisasse a cada dia viver uma vida sacrificial para alcançar a salvação. Quando na verdade a palavra nos aponta que nós vivemos sim uma vida de obediência, uma vida de temor ao Senhor, uma vida seguindo os valores do Evangelho, não para alcançar a salvação. Porque quando eu faço isso, eu estou sostendo o inimigo da cruz de Cristo. Eu estou dizendo que o Evangelho não é suficiente, que eu preciso ser um legalista, que eu preciso obedecer a Bíblia, porque senão eu vou para o inferno. E o outro extremo é a pessoa que vive em função dos seus prazeres. É aquela ideia que hoje também existe em nosso meio. Quando eu digo no nosso meio, eu não estou falando da nossa igreja, que eu quero crer em nome de Jesus que esse segundo problema aqui a gente não tem no nosso meio. Mas no nosso meio, que eu digo no meio do dito evangélico, pelo menos brasileiro, que é aquela ideia do contexto mais liberal, no sentido de que eu posso viver a minha vida de qualquer maneira, naquele sentido daquela graça barata, de que é graça, então se é tudo pela graça, então eu não preciso me preocupar com vida de santidade, eu não preciso me corrigir, porque Deus me recebe do jeito que eu sou. Sim, Deus nos ama apesar dos nossos pecados, mas isso não nos dá. A gente tem que lembrar o que o apóstolo Paulo disse em Romanos, que eu não vou, por acaso eu vou continuar, sim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu vou, por acaso, porventura, como diz lá em Romanos, eu vou continuar agora pecando ainda mais para que a graça seja ainda mais abundante? E ele vai dizer de modo nenhum. Como que eu vou viver em pecado? Nós que morremos para o pecado. A ideia que a gente precisa ter muito clara na nossa mente é que o desafio da vida de santidade, ele não é um pré-requisito para a salvação. Ele é consequência da nossa salvação. Quando eu negocio com a minha salvação, colocando ou que eu preciso fazer coisas para ser salvo,
eu estou sendo inimigo da cruz de Cristo, porque eu estou dizendo que a graça não é suficiente, que o sacrifício não foi suficiente. Quando eu vou para o outro extremo e eu barateio essa graça, dizendo, olha, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque a graça é suficiente. Não, também não. Porque Jesus Cristo, por exemplo, disse para aquela mulher pecadora, olha, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. O desafio que o Senhor nos coloca é uma busca de vida, de santidade, de viver para a honra e glória do Senhor. Mas sim, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Sim, porque eu sou nova criatura. Então o Deus dele, que é o ventre, a glória dele está na sua infâmia, porque eles estão voltados, com o coração voltado, somente para a satisfação dos seus próprios prazeres. Então quando a gente pensa às vezes sobre o inimigo da cruz de Cristo, a gente pode imaginar uma coisa tão distante da gente, e a gente precisa ter um absoluto cuidado, porque às vezes a atitude do inimigo da cruz de Cristo pode estar sendo a nossa, a minha ou a sua. Seja por um extremo legalista, seja por um extremo de que pode continuar vivendo do jeito que você sempre viveu, porque Jesus morreu pelos seus pecados. Sim, Ele morreu pelos meus pecados, mas não é bem isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí no versículo, ainda no 19, como a gente já tinha lido, e diz que eles só se preocupam com coisas terrenas. Uma característica daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, é que eles só se preocupam com coisas terrenas. E muitas vezes a gente tem vivido esta vida, e aí nesse tempo difícil que a gente vive enquanto sociedade global, às vezes a gente fica pensando que a gente começa a se preocupar demais com as coisas terrenas. E eu não estou dizendo que não existam coisas terrenas que são importantes. Existem sim, muitas. Por exemplo, ontem a gente teve uma preocupação em família que minha avó de 90 e alguns anos está internada lá no hospital. Então, chegou com pressão 8/4 no hospital. Então, com infecção, a princípio pensou se fosse Covid, fez exame, está aguardando, está em isolamento. Então, são coisas terrenas, mas que trazem ao nosso coração preocupação. Existem outras que não são importantes, mas que a gente também gasta muito do nosso tempo se preocupando somente com elas. A grande questão aqui não é que eu não posso me preocupar com situações terrenas. A grande questão é que eu não posso deixar o meu coração ser dominado por elas. Eu não posso deixar a minha mente ser dominada pelas coisas terrenas. Eu não posso deixar que o tempo presente, por mais assustador que seja o foco da minha vida. Porque se eu viver o evangelho, viver uma vida de cristão, olhando somente para a vida terrena, eu vou querer viver uma vida de teologia da prosperidade. Eu vou querer viver nesse contexto, eu vou querer então, porque eu quero riqueza aqui nessa terra, porque eu quero tudo do bom e do melhor nessa terra, porque eu sou filho do Senhor, filho de Deus, filho do dono do mundo. Então a gente precisa lembrar que a nossa satisfação, a nossa alegria, o foco da nossa vida não pode estar somente nas coisas terrenas. A prioridade da nossa vida não pode estar depositada nas coisas terrenas. E quando a gente segue então na leitura do texto, na verdade no início do versículo 19, uma parte que eu tinha mencionado, mas não tinha trabalhado, que fala então que o destino deles é a perdição. Por quê? Porque esses inimigos da cruz de Cristo não é porque eram crentes, estavam no meio da igreja, se desviaram e perderam a salvação. Não. É porque na verdade a gente precisa lembrar, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e o Jesus falou sobre isso, que existe o joio e existe o trigo. E eu lembro que uma vez eu passei por um tempo difícil em uma igreja, e um pastor ligou para mim de outro estado, disse, olha, meu amigo, eu sei que você está passando por um tempo difícil, mas deixa eu dizer, quando a gente passa por esses tempos difíceis, a gente tem que lembrar que tem o joio no meio do trigo, para a gente não ficar com raiva da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí eu lembro que na época eu digo, obrigado e tudo, e depois eu fiquei pensando, é verdade, tem situações que a gente vive dentro de igreja, que às vezes é o joio no meio do trigo, causando turbulência. Mas outras vezes, somos nós, trigo, né? Eu quero crer que todos nós que estamos aqui acompanhando nesse momento aqui a transmissão é trigo e não joio, mas que a gente também tem os nossos defeitos, a gente também tem os nossos pecados. Eu, que sou trigo, também tenho os meus defeitos, as minhas falhas. A igreja, ela é formada por pessoas imperfeitas, nós somos imperfeitos, e o nosso destino, por ser imperfeito, não é a perdição, porque o sacrifício de Cristo nos basta. O que ele está falando aqui, que o destino é a perdição, são daqueles que não são genuinamente servos do Senhor,
que estão sim no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Podem ser pastores de igrejas batistas como a nossa. Mas isso não quer dizer que sejam literalmente salvos, que sejam literalmente servos do Senhor. Então a gente precisa ter sempre muito cuidado e olhar para a nossa atitude. Não é pensar, será que eu tenho vivido uma vida e por causa dessa vida eu vou conseguir a salvação? Não é isso. Mas eu tenho que meditar sobre a minha atitude, sobre a minha conduta e pensar, olha, será que eu tenho sido um bom servo do Senhor? Será que eu tenho agido realmente como uma pessoa que é uma nova criatura em Cristo Jesus? Será que a minha vida tem frutificado tanto em casa quanto no evangelho, na igreja do Senhor, e eu tenho gerado frutos para o reino de Deus? Porque o destino deles é a perdição. Porque a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. E se eu não for resgatado pelo sangue de Jesus Cristo, a minha condenação está feita. E eu não estou sendo condenado não é pelo Senhor, mas é pelo meu próprio pecado. Mas se o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, se eu sou um crente em Jesus Cristo, os meus pecados eles foram lavados, os meus pecados eles foram perdoados, eles foram lançados na cruz, e aí o meu destino não será de forma alguma a perdição. E aí a gente volta para o início do texto, o versículo 17, que eu acho que eu não tinha lido ainda. Os irmãos percebem que às vezes eu pego um texto desse e eu não saio lidando com ele na ordem. Eu saio traçando as ideias retiradas de dentro do texto. E aí o versículo 17, ele vai dizer assim, irmãos, sede imitadores meus. É assim que ele começa esse texto que a gente estava trabalhando. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Perceba que o contraste agora, a gente estava falando sobre o perdido, a gente estava falando sobre o inimigo da cruz de Cristo, a gente estava falando sobre aqueles que estão às vezes dentro da igreja e que são inimigos da cruz de Cristo, ou nós que às vezes somos servos de Deus mesmo e que às vezes agimos como inimigos da cruz de Cristo, quando barateamos o evangelho ou quando vivemos em função dos nossos próprios prazeres, quando entendemos que precisam de legalismo, seja lá o que for. Mas aí quando a gente olha para esse texto, o desafio agora é o contraste com essa realidade de condenação e de inimigo da cruz de Cristo. O chamado que o apóstolo Paulo faz é sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. O desafio, meus irmãos, o apóstolo Paulo dizer em outro texto, o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Nós, como servos do Senhor, e aqui cada homem batista que nos acompanha lembra desse desafio de ser imitador de Cristo. De ser imitador de Cristo dentro da igreja, que é mais fácil, ser imitador de Cristo dentro de casa, ser imitador de Cristo na sua vida profissional e poder então olhar para os seus, olhar para os seus filhos, olhar para os seus irmãos, olhar para os seus parentes e dizer, olha, sede meu imitador como também eu sou de Cristo. Não é apenas um chamado para que os servos do Senhor observem aqueles que andam segundo o modelo que tem de nós. Não é apenas um chamado, porque às vezes, meus irmãos, a gente tem uma facilidade muito grande de copiar os maus exemplos. Muito grande. Às vezes a gente vive num contexto em que as pessoas desrespeitam, por exemplo, determinada regra e talvez porque todo mundo faz, a gente imita a mesma coisa. E a gente é levado a agir, copiar o modelo errado. O convite que o apóstolo Paulo faz aqui é para a igreja do Senhor Jesus Cristo seguir o bom exemplo. Às vezes a gente pode, por exemplo, chegar e daqui a algum tempo, que sabe Deus exatamente quando isso vai acontecer, daqui a algum tempo a gente vai voltar a cultuar de forma presencial. E a gente observa aqueles que servem e aqueles que não servem. Que não servem, que eu estou falando aqui, não é a pessoa que não presta, não. É a pessoa que não faz alguma coisa na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente tem duas opções, por exemplo, dentro da igreja do Senhor. É olhar e dizer o seguinte, olha, tem um monte de gente aqui que não faz nada. Isso acontece em todas as igrejas. Então vou ficar sem fazer nada também, né? Porque já que tem um monte de gente sem fazer nada também, então vou ser mais um aqui, esquentar banco aqui dentro da igreja. Ou você pode seguir o bom exemplo, olhar para aqueles que estão servindo ao Senhor com alegria, que estão se dispondo com amor à sua obra, com amor à sua casa, e dizer, eu vou servir também. Você pode olhar e dizer, minha família tem problema, mas a família de todo mundo tem problema também, e seguir o exemplo dos outros, dizendo, tá bom assim. Ou dizer, não, peraí, eu vou seguir o bom exemplo, eu vou seguir o exemplo da palavra do Senhor, eu vou buscar ser não apenas imitador do bom modelo, e aqui o desafio é ser um bom modelo diante dos outros. E esse é um desafio muito forte que a palavra de Deus coloca para a vida da gente. O de ser modelo, de ser exemplo. Não é para que as pessoas exaltem a gente, porque se eu tentar ser um bom cristão, para a minha própria glória, está tudo errado.
Mas se eu busco agir corretamente para servir de bom modelo para as pessoas que estão ao meu redor, para que as pessoas glorifiquem ao meu Pai, aí sim é uma conduta correta. É aquilo que o Senhor quer de nós, como o próprio Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, o desafio da vida cristã é de ser modelo, de ser exemplo em todos os contextos. Pastor, mas agora deu ruim, porque a gente é imperfeito. Pois é, meu irmão, esse é o desafio. E a gente trabalhar com as nossas imperfeições, para deixar a nova criatura moldar o nosso caráter e a nossa vida, para que a gente possa de fato viver segundo a palavra do Senhor, e que através do nosso bom testemunho outras vidas possam ser transformadas, possam servir, seguir o exemplo, olhar para a nossa vida e assim apontando então para Cristo. E aí nesse desafio que ele fala aqui do meu imitador, é como se fosse assim, ó, sede meus imitadores. Porque olha, tem os falsos mestres que eu estava falando aqui agora há pouco. Tem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E agora, lá para o final do texto, ele vai apontar por que eles são o exemplo, ou como que a gente deve de fato viver. E ele vai dizer no versículo 20, porque a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus, meus irmãos. A grande verdade e o desafio da gente não olhar para as coisas terrenas é a gente olhar que a nossa pátria está no céu. Às vezes a gente perde tanto tempo em função da nossa pátria aqui na terra, que a gente se esquece da nossa pátria celestial, da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. A gente perde muito tempo com o que está aqui acontecendo. Outro dia eu vi um pastor amigo meu mencionando que às vezes, se a gente visse as pessoas com o mesmo empenho que elas têm para defender ideais políticos nas redes sociais, se elas tivessem para defender o Evangelho, para proclamar o Evangelho, talvez a gente tivesse uma realidade muito mais transformada. Às vezes o amor está muito maior pelas questões políticas, partidárias, econômicas, ou seja lá do que for, do que apontando de fato para Cristo. E isso eu vejo nas minhas redes sociais, com perdão aos meus amigos, vários pastores, inclusive amigos meus, que vivem em função de fazer postagem política. Nesse tempo em que todo mundo hoje é especialista de tudo. Então, que chega a dar nos nervos, como todo mundo virou especialista de todas as coisas. Então, que a gente, cada um na sua parte, mas a gente precisa focar naquilo que de fato é importante. A gente precisa focar lembrando que a nossa pátria é em Cristo Jesus, que a nossa pátria não é essa, que essa vida que a gente vive aqui na terra, e é por isso que a gente não tem que estar com preocupação nas coisas terrenas, isso tudo aqui é passageiro, sabe? A gente não pode estar brigando por besteira aqui nessa terra, a gente tem que lembrar que as coisas aqui, elas são passageiras, tudo isso aqui vai passar, e a gente tem que focar naquilo que é eterno, porque é a nossa pátria. A nossa preocupação é lembrar que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Nós somos representantes do Senhor aqui nessa terra. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar atentos a isso. E ele fala que também porque nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vive em função das coisas terrenas, a última coisa que a gente quer é que Jesus Cristo volte. Eu amo a terra. Eu amo as coisas que a gente faz aqui. E a gente tem que olhar que o nosso coração precisa estar voltado, sim, para encontrar-se com Cristo. E eu não estou falando, essa semana eu até estava falando com uma pessoa, que ele estava dizendo, pastor, eu vou ser bem sincero aqui, viu? Eu tenho medo de morrer. Esse negócio, não quero tão cedo me encontrar com Jesus Cristo, não. A ideia não é do medo da morte propriamente dita. A gente estava falando negócio de isolamento social, dizendo, não, eu estou em casa, que eu não quero morrer tão cedo, não. E aí a ideia não é que eu tenha medo do que vai acontecer comigo depois da morte. Eu não estou falando disso. Estou falando que o servo de Deus ele tem a confiança e ele sabe onde ele vai se encontrar. É como que às vezes a gente olha assim, por exemplo, o Deus nos deu um instinto de preservação da vida da gente. E nenhum de nós deve querer morrer. A gente tem que querer viver a nossa vida, cuidar dos nossos filhos, cuidar das pessoas ao nosso redor, ser um bom exemplo de Cristo aqui nessa terra, mas a gente deve sim esperar com alegria a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí, falando sobre a volta dele, aí já é outra história. Porque uma coisa é a gente imaginar o contexto de morte, e aí sim, é doloroso a gente imaginar os nossos entes queridos sofrendo e tudo mais, as pessoas como ficariam sem nós. Mas quando a gente pensa sobre a volta do Senhor, peraí,
A gente vai subir todo mundo junto, não vai ter dificuldade nenhuma, então não vai ter esse estresse de ficar preocupado com quem vai ficar, com quem não vai. E aí a gente não deve ter um desejo de morte, porque isso não faz bem, e aí a gente deve imaginar também o sofrimento dos outros, isso está errado. Mas se a gente imaginar a volta do Senhor Jesus Cristo, aí não. Aí todos nós subindo juntos ao encontro com Cristo, para viver por toda a eternidade lá na glória, é lá a nossa pátria, é lá a nossa esperança. A nossa esperança não deve estar focada em que Deus pode resolver as coisas aqui na terra. A nossa esperança está focada que a eternidade nós vamos viver lá na glória, e que lá não existem essas questões, não existem essas dificuldades, não tem os problemas que nós passamos aqui. Quando nós chegarmos lá, tudo isso terá passado, não tem choro, não tem dor, não tem pandemia, nem crise econômica, não tem briga sobre cloroquina, não tem nada disso quando chegar lá na glória. É vivendo eternamente na presença do Senhor, nós os que fomos regenerados em Cristo Jesus. E aí ele até diz, transformará, no versículo 21, que Jesus Cristo, o Senhor, ele transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Então, meus irmãos, quando a gente olha para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa lembrar que nós somos convidados a depositar a nossa esperança não na circunstância terrena, que nós não somos desafiados, que nós não devemos ficar toda hora se preocupando com as coisas terrenas, que uma das melhores maneiras da gente enfrentar esses tempos difíceis é lembrar, eu não sou inimigo da cruz de Cristo, a minha esperança não está nessas coisas terrenas. Eu sei que a gente vai passar por um monte de dificuldade, a gente tem passado por dias difíceis, tem muitos entes queridos da gente passando às vezes por problemas de saúde, mas a minha pátria é lá no céu. É com o Senhor que eu vou viver por toda a eternidade. Que a gente possa estar realmente com o nosso foco no céu, com um foco na eternidade, esperando ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, por um lado a gente não pode, ninguém deve estar desejando a morte, mas desejar a volta do Senhor Jesus Cristo é algo maravilhoso, porque aí nós vamos todos viver por toda a eternidade lá na glória com o Senhor. Então que a nossa satisfação não esteja nessas coisas terrenas, para a gente não agir como um inimigo da cruz de Cristo. Que a nossa satisfação, a nossa alegria esteja na eternidade. Que a nossa pátria é os céus. E que a gente possa aguardar com alegria a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus então nos abençoe no desafio da prática da palavra de Deus, de viver de fato como imitadores de Cristo e sendo então de modelo para aqueles que estão à nossa volta.